uso excessivo da tecnologia e da internet divide opiniões. Jovens atletas sonham em conquistar espaço entre os ídolos do futebol. A associação ajuda fiéis a chegar em Aparecida do Norte. A entrevista de hoje esclarece dúvidas sobre como planejar o controle financeiro. E confira ainda uma dica de filme e os destaques culturais da agenda. Começa agora o Lente Aberta. A utilização da tecnologia e da internet estão presentes diariamente na vida de muitas pessoas. Apesar dos benefícios proporcionados, o uso excessivo dessas ferramentas pode prejudicar as relações sociais e divide opiniões. Desde pequenos aparelhos celulares a videogames de última geração, a tecnologia nos cerca e muitas pessoas ficam dependentes dela. Hoje em dia, jamais. Hoje em dia não tem jeito de se imaginar sem tecnologia. Eu tenho notebook, computador, desktop, celular e mais alguns aparelhos. O acesso à internet facilita a comunicação. A Ariane admite que é difícil abrir mão da rapidez e praticidade do sistema. Um dia que eu fico sem internet, eu já fico preocupada, assim, porque tudo eu recebo por e-mail e até pelas redes sociais, até trabalho essa faculdade. Daniel convive bem com a tecnologia, no trabalho e no lazer. Ele assume que depende dos aparelhos para resolver quase tudo. Eu trabalho com celular, escritório, o pessoal liga para mim através do Skype, eu tenho no celular. Meu time de rugby, a gente se comunica pelo Yahoo Groups. Eu já recebo qualquer coisa que o cara postar, falar de uma reunião que vai ter, um amistoso que a gente vai fazer. Eu recebo já no meu celular, Facebook, MSN, o tempo todo conversando. É meio que um vício, mas também é muito útil. Vivemos num mundo cada vez mais tecnológico. Pesquisas revelam que no Brasil há mais de 250 milhões de linhas de celulares ativas. E não para por aí. O país se tornou o terceiro maior mercado de computadores do mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. Sabendo disso, é possível ficar por fora desses avanços tecnológicos? Este sociólogo explica que depender da tecnologia é inevitável, mas que o importante é manter também as relações fora das redes sociais. Todos estamos se tornando viciados em internet, né? Onde, na verdade, o patológico vai ser aquele que está fora. Não dá para condenar a internet, né? Mas que as pessoas tivessem também encontros presenciais, ao vivo. E para isso você teria que fomentar a vida grupal, comunitária e cultural. Essa jornalista acredita na tecnologia como ferramenta de apoio, desde que usada adequadamente. Eu acho formidável, eu acho que são ferramentas que facilitam uma série de coisas, desde encontros com pessoas que você não vê há muito tempo, até facilidade de pesquisa e tudo. Eu só acho que as pessoas desperdiçam o uso que elas podem fazer delas. Você sabia que o Facebook é a maior rede social do mundo? É o que aponta o site de pesquisa social Bakers, que mede mensalmente a quantidade de usuários ativos de diversos países. A mídia social possui atualmente mais de 900 milhões de usuários. A previsão é que esse número ultrapasse 1 bilhão de membros já nos próximos meses. Atualmente, com 46 milhões de usuários, o Brasil é o segundo país mais presente no Facebook, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que já somam 157 milhões de pessoas. E agora, vamos falar de finanças. Muitos brasileiros encontram dificuldades para ter o controle financeiro. O repórter Lucas Martins conversou com uma especialista que deu dicas sobre como planejar e administrar o dinheiro de forma correta. O Lente Aberta de hoje recebe a professora Karina Lumena, mestre em Economia e Finanças Corporativas pelo Departamento de Engenharia de Produção da USP de São Carlos. Karina é docente aqui na UNAERP, na área de Administração e consultora financeira. Ela nos dá dicas de como controlar financeiramente o nosso dinheiro. Karina, o que é controle financeiro? Controle financeiro é o controle de gastos, que são as saídas de caixa, e das entradas de caixa de uma pessoa. Então, o que é importante no controle financeiro? A pessoa precisa conhecer seus gastos, saber o que está entrando na sua conta e o que está saindo. Recentemente, os bancos abaixaram os juros. E o que isso muda na vida dos brasileiros? Pode gastar mais? O que fazer? Na realidade, esse assunto está sendo bem discutido. Alguns bancos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, começaram a baixar
os juros e outros bancos privados continuaram baixando os juros também, seguiram a mesma política, mas na realidade foram só algumas linhas de crédito que reduziram os juros. Então é interessante que a população que as pessoas vão no seu próprio banco perguntar quais foram as linhas de crédito que baixaram os juros. Os juros não baixaram muito, nós temos ainda no Brasil o maior juros do mundo, então muita coisa precisa ser feita. E o que a gente deve fazer, quem está em casa deve fazer, para não cair no cheque especial e também não se endividar com o cartão de crédito? Olha, a gente não consegue fugir do controle financeiro. Então, para não entrar no cheque especial e não se endividar no cartão de crédito, todas as pessoas precisam conhecer seus próprios gastos. A primeira dica é anotar os gastos. Então, precisa ter um controle sabendo todos os gastos mensais para poder também fazer um planejamento futuro. Então, se eu sei aquilo que eu gasto, se eu sei que eu passei R$50 no cartão de crédito agora, R$100 amanhã, eu vou anotar, porque esse cartão de crédito vai vir na minha fatura do mês seguinte. Se eu não anoto, eu posso ter uma surpresa no mês seguinte e assim eu não consigo fazer meu planejamento financeiro. Então, a primeira dica é anotar os gastos, depois existe todo um preparatório de planilha e aí é um estudo mais aprofundado de controle financeiro. Certo. E primeiro eu tenho que pensar em cortar os gastos para depois pensar em investir em algo, não é? Na verdade, não são cortar os gastos. O que eu costumo dizer é o seguinte, a pessoa não precisa parar de gastar para poder controlar a sua vida financeira. Ela precisa conhecer os gastos. Porque normalmente nós não anotamos. Então eu vou lá, passo o cartão de crédito, não anoto que gastei R$15 de almoço. Passo o cartão de débito, não anoto que gastei R$10, R$5 e isso vai comendo a nossa conta. Então, o importante é conhecer os gastos. A partir do momento que eu conheço, eu sei aonde eu gasto mais. Se eu souber onde eu gasto mais e onde eu posso reduzir, eu consigo reduzir os meus gastos para que sobre um dinheiro. Então, na realidade, o interessante é, no começo do mês, a pessoa já poupar para no futuro conseguir investir, pegar uma quantia, juntar uma quantia interessante para poder investir. Mas se não conseguir guardar, porque tem muita gente que começa a guarda R$100, depois ao final do mês precisa desses R$100. Por quê? Porque não fez a anotação, não sabe quanto que gasta de alimentação, quanto que gasta no cafezinho, quanto que gasta de educação, de saúde, de moradia. Gostaria que você finalizasse com uma dica para o pessoal de casa. Então, eu gosto muito dessa dica de conheça seus gastos. Então, para conhecer, a primeira dica fundamental, isso não é milagre nenhum, é anotar. Papel e caneta todo mundo tem em casa. Então, o interessante é isso. Primeiro, para você conhecer seus gastos, você precisa anotar todos os dias. O legal é fazer uma experiência de uma semana, anotando os gastos de uma semana, só para que se tenha noção de quanto que é gasto em uma semana. Como o mês mais ou menos tem 4 semanas, você pode multiplicar isso por 4 para ver mais ou menos se você está passando ou não da sua renda. Muito obrigado, Karina, pela entrevista. O programa continua com Lucas Moreira e Mari Nabor. No próximo bloco, jovens sonham se tornar ídolos do futebol. E confira a agenda cultural. A equipe do Botafogo de Ribeirão Preto é conhecida por revelar atletas que se destacam no cenário do esporte nacional e internacional. Mas a luta para conquistar espaço entre os ídolos do futebol tem seus sacrifícios. Aos 15 anos, Maxwell defende o time sub-15 do Botafogo. Além de tentar trilhar o mesmo caminho dos goleiros que saíram do clube para ganhar o mundo, Maxwell tem boa referência em casa. O garoto é irmão de Axel, jogador revelado pelo Botafogo e hoje terceiro goleiro do Cruzeiro de Belo Horizonte. Ele com certeza é meu maior ídolo, eu inspiro muito nele. Ele me explica as malícias do futebol, né? Que hoje em dia tem que ter bastante malícia, me ensina como se posicionar no gol, várias coisas. Para chegar até aqui, Maxwell precisou dar um chutão na saudade e espalmar as dificuldades. Natural de Guará, cidade a 100 quilômetros de Ribeirão, ele mora no alojamento do clube e vê a família uma vez por mês. Tem que segurar a saudade. Na hora dos treinos não atrapalha tanto, porque você esquece. É ruim na hora que você está só, deitado, mesmo com os amigos, mas mesmo assim você pensa ainda. Para atender Maxwell e mais 30 garotos, o Botafogo conta com alojamento, refeitório e uma comissão técnica completa. Tudo para que esses meninos se tornem jogadores profissionais e sejam fonte de renda para o clube. É o maior trunfo, né, do clube do interior, é a venda de atletas, porque na verdade ele só sobrevive
12 meses, na verdade, vendendo atletas e acabando fazendo negociações com clubes como São Paulo, Corinthians, enfim. O time recebe cerca de 200 garotos para testes. No máximo, 5 ficam no clube. Os outros são indicados por olheiros, mas nem sempre se encontra qualidade. Muitos dizem que é melhor do que fulano, do que ciclano, mas eu acho que quando a bola começa a rolar, aí que você vê que não tem nada a ver, né? Enquanto o Botafogo segue garimpando novos talentos, Maxwell vai sendo lapidado. Conquistar uma vaga entre as estrelas do futebol não é tarefa fácil, mas se depender de incentivo, o menino vai longe. Mas além dos clubes e times de futebol locais, existem na cidade projetos que atuam também como espaço de treinamento para jovens atletas. O projeto Mandacaru é um deles. Realizado desde 2003 pela Associação de Arte, Cultura e Esporte de Ribeirão Preto, o projeto Mandacaru oferece aulas gratuitas para jovens de 12 a 17 anos que se interessam pela prática do esporte. O projeto atende atualmente cerca de 50 adolescentes e utiliza o futebol como incentivo para tirar os jovens das ruas, estimula a permanência na escola e promove o bem-estar familiar. Para saber mais, ligue para o telefone 9168-2471. Quer saber sobre os eventos culturais da cidade? Confira a agenda. Olá! Começa agora mais uma agenda cultural e hoje está repleta de dicas. A primeira delas é para quem gosta de videogame e histórias em quadrinhos. Na mostra de esculturas, o artista Rogério Degac faz uma relação com a cultura pop. As obras podem ser vistas até o dia 25 de setembro na Galeria Marcelo Guarnieri, que fica na Rua São José, 1497. Não paga nada para entrar. Se você quiser saber mais sobre a exposição, ligue no 3632-4046. E a banda Só Tirado homenageia Luiz Gonzaga, Gilberto Gil e Alceu Valença, num show que acontece no Sesc de Ribeirão no dia 16 de setembro. Das 11 à 1 da tarde, o grupo traz músicas que fizeram sucesso na voz desses artistas. A apresentação é grátis e promete deixar o astral lá em cima. E a agenda hoje chama a atenção para uma reportagem produzida por Daniele Longo sobre a falta de área verde em Ribeirão Preto. Confira na reportagem de Carol Strabelli. Alberto planta árvores há 19 anos. Ele conta que já plantou aproximadamente 5.000 mudas desde que resolveu contribuir com a natureza. Tem goiaba, pinha, abacate, manga, jaca e o jambolão, que é uma árvore que eu gosto muito, que ela é uma árvore que ela tem muita folha e na fase adulta dela ela libera 17 litros de água por dia na atmosfera. Conscientização mesmo do que está acontecendo no planeta, eu resolvi fazer a minha parte. Este aposentado, preocupado com o futuro do planeta, usa o tempo livre plantando árvores. Há 40 anos, é voluntário da causa que aprendeu a respeitar desde criança. Essa ideia surgiu quando eu era garoto ainda. Eu sempre gostei de mato, mata, natureza, bicho. E essa ideia surgiu que a devastação toda do Brasil, que o Brasil vai ser um grande deserto. Apesar de Ribeirão Preto possuir algumas mobilizações da sociedade civil no plantio de árvores, o índice de áreas verdes no município, segundo pesquisa local, não chega nem à metade do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A indicação é que as cidades tenham 12 metros quadrados de área verde por habitante. O índice de áreas verdes públicas em Ribeirão Preto é aproximadamente 5 metros quadrados por habitante. A gente tem conjuntos habitacionais onde o índice de cobertura vegetal, a porcentagem é muito baixa, pode ser inferior a 5%, o que é considerado um deserto de verde. Se mais pessoas seguirem os exemplos de Alberto e Paulo, as áreas verdes na cidade serão maiores. Eu vou aonde tem a matriz, a mãe, eu recolho a semente. Muitas vezes eu como fruto, pego a semente, semeio e tenho a oportunidade de ter a árvore que eu saboreei o fruto, para depois ter a muda. Além de você ter um alimento para o ser humano e os pássaros também, que hoje eles não têm mais lugar para morar. Ainda nessa edição, fiéis relatam histórias vividas no caminho até a Aparecida do Norte. E veja também uma dica de filme com Bruna Zanuto e Larissa Costa. A gente volta já.
Todos os anos, Aparecida do Norte recebe a visita de milhões de fiéis que vêm de toda parte do país. Uma associação criou um trajeto para ajudar os romeiros a chegarem na cidade. Conhecido como Caminho da Fé, o percurso passa pela cidade de Cravinhos e revela muitas histórias contadas por quem já viveu a experiência. Wilson é um peregrino que pela segunda vez tenta completar esse caminho que leva a Aparecida do Norte. Por motivos de trabalho, ele largou os 150 quilômetros percorridos da primeira vez e voltou para casa. Foram 5 dias de caminhada, essa foi a minha primeira. Foi um pouco sofrida, né? A gente lida, quem peregrina lida sempre com o imprevisto, muito sol, muita chuva, cansaço, mas quem tem fé chega sempre. Conhecido como Caminho da Fé, a trilha surgiu para dar suporte aos peregrinos. Há 8 anos, uma associação foi criada para organizar a caminhada. Cravinhos é o ponto de partida mais próximo na região. A associação fornece também um mapa, com a rota mais lógica. São 497 quilômetros, dos quais 300 passam pela Serra da Mantiqueira, através de trilhas, bosques, vicinais e asfalto, proporcionando momentos de fé e reflexão. Cada caminhante recebe uma credencial que deve ser carimbada em pontos de descanso, como restaurantes e pousadas. Durante o trajeto, várias setas indicam a direção. Por aqui atravessam muitas histórias que dão início a novas amizades. Teve um senhor que é muito agradável, né? Que inclusive trouxe uma camisa de lá para mim, abençoada. E eu me identifiquei com ele. Na mochila, água e alguma comida, tênis, chapéu e o cajado, companheiro nas horas difíceis. Com muita fé, necessária a todos os caminhantes, Wilson vai confiante na longa jornada. Porque a peregrinação é você sair de si, né? Deixar a sua vida, a sua casa e ir em busca de Deus, da sua fé, no lugar onde ela se manifestou. Foi através de histórias como a de Wilson que Antônio Carlos resolveu conhecer o caminho. Há quase 2 anos, ele fez o percurso até Aparecida, enfrentando chuva, frio e cansaço. Com os pés muito machucados, Antônio quase desistiu. Realmente, eu comprei uma sandália e aí eu consegui chegar até o caminho, até o final da caminhada, entendeu? Mas foi muito dolorido, muito cansativo. Ao contrário da maioria dos caminhantes que realiza o trajeto para pagamento de promessas, Ovídio tinha como motivo o agradecimento pela vida. A experiência como peregrino no Caminho da Fé por 5 vezes foi registrada em um livro escrito por ele. Como o Caminho da Fé chegou ao meu conhecimento, foi por uma leitura de um jornal, quer dizer, faltava divulgação. E, em cima disso, nós resolvemos editar um livro, né, e distribuí-lo por aí afora para despertar o interesse das pessoas. Mesmo com os obstáculos, a sensação de chegar à Aparecida do Norte, para quem fez esse caminho, é única. Eu fico emocionado. É uma sensação, quem faz é fora de série. Porque é um caminho cansativo, muita chuva, muita lama, barro. Então você supera tudo isso. A hora que você chega lá, é emocionante demais. A gente chora. É uma alegria muito grande. E o Lente Aberta fica por aqui. Até a próxima edição.